Pois bem, meus amigos, mais uma vez o Brasil chora, mais uma vez o Brasil passa por uma grande falta de fé causada pelo próprio homem. Mais uma vez um policial militar é morto numa das cidades mais violentas, das que se destacam entre as mídias, tanto internacional como nacional. E o que mais nos deixa triste é o fato de um policial que ganha um salário defasado sai de sua casa sem saber se volta para proteger você, cidadão, você mesmo que vive reclamando da nossa cidade, que vive reclamando do mundo. Tem um policial que vai lá dar o peito a tiro para poder ganhar o que ganha e não ser reconhecido. Um policial que se der um tiro em um bandido para sobreviver ou proteger a sua vida, ele vai ser preso, ou ele vai ser afastado ou processado. E o policial, quando deita, meu amigo, ele é mais famoso que artista da Rede Globo. Isso é muito triste. Nessa semana passada, uma vereadora do Rio de Janeiro, infelizmente, veio a falecer, né? E nada contra, muito pelo contrário, ficamos tristes, pois foi mais uma vítima. Mas o que nos deixou revoltado é que, assim como ela, um policial também defende os pobres e os oprimidos. Nós vemos que quando um bandido morre, ele vira uma figura importante na mídia, porque as pessoas vão lá chorar a sua perda, né? Porque o filho morreu, o irmão morreu, o pai morreu, mas, para quem sabe, ele não morreu de graça. O policial, quando ele morre, ele também não morre de graça. Ele morre porque foi lá trocar tiro com o bandido. Mas é a função dele. Ele troca para proteger a vida de um cidadão. Enfim, a vereadora morreu e a mulher, se ela tivesse viva hoje, ela tinha ganhado o Prêmio Nobel da Paz, né? Ou o prêmio alguma coisa, porque essa mulher virou um ícone enorme na televisão, nas mídias, né? Até o Papa, né? Veio aí se lamentar com a família. Mas isso que nos deixa revoltado. Policial protege a vida das pessoas. Uma vereadora, ela precisa da proteção de um policial. Sabia disso? O policial faz a proteção em volta da casa dela ou da família dela. Na hora de um assalto, ele que vai lá socorrer. Enfim. Então, eis que nós perguntamos, o que adianta ter político no nosso Brasil? Não adianta de nada. É revoltante, porque sai político, entra político e continua a mesma coisa. Às vezes até piora. Hospitais lotados, sem leitos. Pacientes sendo internados no próprio corredor do hospital. A recepção muitas vezes tem mais paciente ali internado em cima de uma maca do que paciente esperando para ser atendido, para passar pela triagem. A polícia, como nós mesmos vimos, a galera das Forças Armadas aí fez um levantamento da conta do arrombo que foi feito aí, né? Em questão financeira, precisa de bilhões para poder colocar as coisas em ordem no Rio de Janeiro. Contando aí com viaturas quebradas, com salários atrasados. Aí você pensa, um policial sai de casa para dar seu peito a tiro, para defender o cidadão, com salário atrasado. Salário atrasado. Imagina, né? Então, um policial morreu atrás de uma geladeira sabendo que ele ia morrer, mesmo com salário atrasado. Mas foi
cumprir seu papel, enquanto muitos políticos recebem milhões e milhões e milhões e não cumprem com 1/3 do que prometeu na hora de entrar para a eleição. É difícil você ver pessoas do povão humilde, que não é conhecido, digamos aí, pela mídia, né, ou por pessoas importantes, entrarem dentro de uma eleição. É difícil ver o meu vizinho, que é pedreiro ou servente, se candidatar a vereador, prefeito ou deputado. Não, é difícil. Por quê? Eu acho, na minha concepção, que os partidos, eles fazem um peneirão, né, de pessoas que têm influências políticas, pessoas que têm influência sobre empresários, pessoas que sabem que vai ser como as pessoas que estão lá dentro, né? As pessoas que estão lá dentro se preocupando só com as férias do final de ano, ou com o apartamento que está adquirindo, ou com o estudo do próprio filho para fora do país, né? Ou no seu bem-estar. Infelizmente, é o que nós vemos em todas as eleições. Quem dera fosse os partidos pararem de falar um pouco e agirem mais na hora de selecionar os seus candidatos que vão representar seus partidos, né? Tanto para vereador, até mesmo lá em cima, em Brasília. Porque as pessoas que mais sofrem aqui embaixo sabem o que é preciso fazer. Eu vou usar um ditado que o governador do estado de Rondônia usou quando ele se candidatou. Eu sou médico. Ninguém mais do que eu sabe o que precisa para um hospital aqui, que é o João Paulo II, que hoje, por ele estar no governo, né, ele ganhou a eleição, foi governador aí nesses 4 anos. Infelizmente, o hospital a qual ele disse que sabia o que precisava, hoje está numa situação pior do que estava no governo anterior. Vários vídeos gravados na internet mostram ratos proliferando no meio dos pacientes, né, dentro do hospital. As BRs aqui no estado de Rondônia se dizem que está sendo feito, está sendo recapeado e tudo mais. A principal BR que liga o Mato Grosso do Sul até a capital de Rondônia, ela está num estado intransitável, causando muitas mortes, muitos acidentes, e infelizmente não é olhado, não é discutido e nem dado atenção, né? E vários sistemas de mídias aí, programas e tudo mais, eles colocam na internet, colocam no jornal a situação do jeito que está, mas infelizmente o governante ele não está nem aí. Ele fala, é mídia, eles querem ganhar Ibope, quer isso e aquilo. Não. Muitos sistemas de mídia trabalha voltado para o cidadão, né, para a população, né? O pessoal fala, a Rede Globo é manipulada, isso, aquilo, tal. Bom, pode até ser, né, em alguns aspectos. Às vezes encobre algumas coisas, mas até mesmo aquilo que ela mostra, né, de algum problema, alguma investigação, infelizmente não se tem resultado. Por quê? Por causa das leis que nós temos no nosso país, né? Por causa das pessoas que estão lá em cima, coordenando aquela situação e deixando nós aqui embaixo de mãos atadas. Ou seja, nós não podemos fazer nada. Se a gente sair para a rua para fazer manifesto, tudo vai vir a polícia bater na gente, vai vir jogar gás e tudo, por ordem dos governantes. Porque o próprio policial tem vontade de entrar nessa manifestação e gritar, porque eu acho que deve estar aqui, no pescoço, na garganta do policial, querendo gritar pela situação que a gente está enfrentando hoje. Mas infelizmente eles têm que obedecer ordens, né? E olha o exemplo aí do STF. Era para ter sido julgado a situação do Lula essa semana passada. Infelizmente foi adiado de novo. Que chato, né? É uma situação muito constrangedora.
O Estado do Rio Grande do Sul está fazendo o seu papel. Brasileiros, forte, brava gente. Pessoas que levantam 4 e 5 horas da manhã para ficar embaixo de névoa, em torno de 3, 4 graus negativos, na serra, para poder trabalhar com a sua parreira. Parreira, para quem não sabe, é a plantação ali de uva e demais gêneros alimentícios. Arar a terra. Enfim, pessoas que levantam 4 horas da manhã e vão deitar às 10 da noite. Sem pensar sequer em política, porque quem está plantando, colhendo ali e quem está vendendo são eles mesmos. E não precisa de político corrupto lá visitando, pedindo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O Estado do Rio Grande do Sul honrou a sua bandeira. E tenho certeza absoluta que se muitos estados fizerem mesmo, pode ter certeza, a política não vai fazer diferença nenhuma nas nossas vidas. A única coisa que vai fazer diferença é a atitude do ser humano, do homem, na hora de votar, nas urnas. Pode ter certeza absoluta que isso fará a diferença. Vai salvar a vida de um policial, vai, quem sabe, melhorar o fluxo dentro de um hospital, vai abrir o sorriso no rosto de uma professora, vai ensinar, quem sabe, muito mais do que 2 mais 2 é 4 para um aluno em uma escola pública. O ser humano tem o poder de fazer muitas coisas. Assim como o político, que é um ser humano, diz ser, ele tem o poder de fazer muita coisa. Roubar, por exemplo, não fazer nada, fechar os olhos para o descaso da sociedade. Fica aqui minha indignação. Minha indignação de não aceita um pobre entrando na política. Não aceita um servente de pedreiro, um carpinteiro, um porteiro, um vigilante dentro da polícia. Da política, me desculpe. Não aceitam. Infelizmente não aceitam. E se for aceitar, é uma burocracia enorme. Eu estava até mesmo conversando com um deputado aqui do estado de Rondônia, o senhor Léo Moraes, que os partidos deviam facilitar mais ali a candidatura, né, de pessoas que querem entrar e lutar, gritar, xingar, bater boca com um político corrupto. Assim como os muitos políticos aí que eu conheço fazem, né? Mas infelizmente 10 contra 1 ou 2 contra 3 não dá, não adianta. Fizeram um baita do manifesto para poder tirar a Dilma. Nossa, chegou a ser lindo, me lembrou a época que eu estudava e se falava na ditadura, né? Na época que o Brasil falava mais alto, né? Chegou a ser lindo, tirando aqueles caras que faziam vandalismo ali, né? Desnecessário. Mas agora, gente, nós estamos precisando da voz do povo brasileiro. Nós estamos mais do que nunca precisando, bem mais da época que foi tirada a Dilma, precisando do manifesto de todos. Está nas suas mãos, brasileiro. Vamos lá, Brasil. Vamos gritar. Vamos fazer a diferença. Na hora de votar, não vote. Paga ali uma multinha de R$7, uma vez por ano. Não vote. Deixa sem votar. Para de ficar pagando as férias e os luxos dos políticos, que é isso que acontece com o seu dinheiro. É isso que acontece quando você vai pagar o imposto do seu carro. É isso que acontece quando você vai fazer a renovação da sua carteira. O motorista, caminhoneiro, paga impostos mais do que o valor que ele recebe por um frete. E vai tudo para o dinheiro de um político. Tudo para um dinheiro de umas férias. Tudo para um dinheiro de joias, de futilidades. Vamos lá, Brasil. Acorde.